Então, para quem está me vendo e não me conhece, eu sou Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo. Com muita honra e muito prazer que eu tenho hoje aqui dois amigos já, dois parceiros da EGD Consultoria, o Robson Campos, o Rodrigo Diakov, dois não, três, né? A Vanessa também se integra nesse time. É uma honra também ter a participação dessa assistência, uma honra ter a nossa diretoria, nossa equipe também. Enfim, esse trabalho eles integra tudo aquilo que o sindicato imagina desde que a gente vem desenvolvendo as nossas tarefas e o nosso dever para a categoria, que é de levar cada vez mais conhecimento. A gente trabalha muito com a questão da autonomia do atleta e conhecimento da área financeira é fundamental para isso. Como a gente gosta e entende, já passou pela categoria também, a gente sabe que a família também é importante, então essa demanda ela vem pela Dana Cita, que eu vi, acho que não entrou ainda, a Dana Cita, que é minha esposa do ex-atleta, que ela faz essa provocação para nós, ela faz essa provocação. Enfim, a gente resgatou esse trabalho, infelizmente, uma parceria com gente da mais alta capacidade, do mais alto gabarito. Nós já tentamos esse trabalho há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, nós fizemos isso, e tivemos muita dificuldade para que os clubes abrissem as portas para que a gente levasse esse monte de informação tão necessário para cada um, para cada cidadão. Não vamos nem falar do atleta só, mas para cada cidadão. Mas, felizmente, o mundo mudou. Hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda. A gente pode levar todo o conteúdo que vocês estão trazendo aqui, que é de primeiríssima qualidade, de uma forma virtual. Então, é importante a informação. Então, a gente fica muito feliz, agradecendo todo mundo. E aí eu passo a palavra para o Robson, para o Rodrigo, para a Vanessa, aí fica com vocês. Eu fico só como espectador, absorvendo esse conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Eu, como sou mais novo, vou deixar o Rodrigo falar na minha frente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Gui. Boa noite, Mauro. Presidente, eu sou o Rodrigo, sou um dos sócios fundadores da empresa. Eu sou advogado, tenho 20 anos de formado. Parece mais, mas eu tenho 20 anos de formado só. Né, presidente? Aqui a advocacia, né, Gui? Envelhece um pouquinho as pessoas, né? Mas eu sou especializado na área de direito tributário, direito societário e eu cuido da parte de planejamento patrimonial da empresa. Hoje eu vou falar um pouquinho menos, a minha área é uma área mais específica um pouquinho, que tem muito assunto para falar e nós vamos marcar aí um outro bate-papo para tratar de saída fiscal, de saída do Brasil, de um monte de outras coisas. Certo? Boa noite a todos, espero que todos aproveitem aí. Passo a palavra para o Robson. Cometi uma indelicadeza e vou me retratar aqui agora, já pedindo desculpa. Eu deveria ter apresentado a Vanessa primeiro, né? Devia ter deixado elas apresentar primeiro. Primeiro as mulheres, né? Como... Vanessa, por favor. Imagina. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento que é extremamente importante, como o presidente falou. É com muito prazer que a gente trabalha dentro desse ambiente de educação financeira. Sim, é transformador. A gente transforma vidas e o nosso propósito aqui, em parceria com a EGD, é exatamente transformar a vida dos atletas, né? Então, eu sou advogada também, Rodrigo, mas eu nunca atuei como advogada. Eu já entrei no mercado financeiro muito nova e atuo no mercado financeiro há 21 anos, tá? Já na área de bancos e agora na área de planejamento financeiro e assessoria de investimentos. Tenho a certificação de planejadora financeira internacional e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou estar no chat, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, fiquem à vontade de compartilhar as dúvidas. Vou estar aqui online respondendo todas para vocês. Muito obrigado, Vanessa. Rodrigo, presidente, bom, em nome da EGD e da HCI, eu quero agradecer ao sindicato esse trabalho que, através do seu presidente, ele vem desenvolvendo. A gente espera que não pare por aqui, que a gente continue, porque, como a gente comentava agora no começo, o conhecimento ele vai se acumulando, né?
E quando a gente trata de assuntos tão importantes, tão relevantes não só para os atletas, mas para o cidadão comum, é importante que a gente sempre esteja reciclando, esteja conversando sobre vários assuntos. De fato, até na apresentação de hoje, muito provavelmente a grande maioria de vocês já escutou alguma vez várias coisas, mas, como dizia Jack Welch, que foi CEO da GE durante 22 anos, levou a GE a ser uma das maiores empresas do mundo, é muito importante que a gente sempre faça mais do mesmo, né? Quanto mais a gente faça, mais específico, mais especialista a gente se torna. A repetição, ela nos torna excelentes naquilo que a gente faz. Assim acontece na vida do atleta, quanto mais ele treina, melhor ele fica. E na vida financeira não poderia ser diferente. Então, a gente tem que treinar, tem que conversar, tem que falar, tem que trocar experiências, tem que tirar dúvidas, e a gente está aqui para isso. Então, já começando aqui a nossa apresentação, vou começar compartilhando a tela com vocês. Como o título diz, né, aqui da apresentação, o nosso título é proteger a sua carreira. A gente se preocupa, a gente trabalha, a gente faz aquilo para que o atleta ele possa desempenhar o seu melhor dentro de campo, o seu melhor dentro de quadra, dentro das piscinas, da melhor maneira possível. Ele já tem vários problemas, né, no dia a dia, e o financeiro não pode ser um deles. Ele tem que lidar com várias questões, ele tem que cuidar da saúde, ele tem que dormir cedo, ele tem que se alimentar bem, e a questão financeira não pode ser um problema para ele e nem para ninguém, porque está comprovado cientificamente que 83% das pessoas que têm algum problema relacionado a dinheiro, algum problema financeiro, elas têm problemas de ordem psiquiátrica e não conseguem desempenhar seu papel, não conseguem desempenhar sua função, já seja ela como atleta, ou já seja ela como advogado, já seja ela como engenheiro, ou aquela que ele tenha que desempenhar. Então, pessoal, hoje aqui eu não quero parecer chato, não quero falar muito de economia, eu quero nós queremos, né, tentar fazer com que isso seja alguma coisa leve, alguma coisa que leve alguns recados importantes para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, a Vanessa está aqui para nos ajudar. Vocês perguntem aí no chat. Caso não fique esclarecida a tempo, no final, a gente vai abrir aí para perguntas e respostas e a gente pode tirar essas dúvidas também. Como um benefício concedido pelo sindicato, a gente vai conceder 2 reuniões. Pode ser online ou presencial, como vocês preferirem. Online é o modelo mais fácil, mais rápido, né? Junto com o nosso time aqui. No final da apresentação vai ter um QR Code, vocês apontam o celular para lá e já podem agendar a reunião de vocês, que a gente, com muito prazer, vai ajudá-los aí na construção desse planejamento, tá? A gente tem aqui essas 2 reuniões. A primeira, ela vai ser uma reunião de levantamento de dados, né? Vai fazer um bate-papo, vocês vão trazer para nós tudo aquilo ligado hoje à vida financeira de vocês. E, na segunda reunião, a gente vai apresentar o diagnóstico, mostrar essa foto de como vocês se encontram hoje e apresentar uma possível solução, tá? E aí vai depender de vocês e da gente, né, se vocês nos permitirem, ajudar vocês a trilhar esse caminho e a fazer com que a questão financeira jamais seja um problema e sim a solução, que ela seja um meio para vocês conquistarem tudo aquilo que vocês almejam, tá bom? Bom, vamos começar aqui então. O nosso foco hoje aqui é o mercado financeiro e o planejamento patrimonial para atleta. Vou passar rapidinho aqui no índice sobre o que a gente vai pincelar aqui. A gente vai falar sobre planejamento financeiro, as perspectivas financeiras, onde e como acumular, um pouquinho sobre o mercado de ações, nada muito aprofundado, mesmo porque é um assunto muito complexo, né? Mas alguma coisinha que dá para a gente entender. A maneira de se investir corretamente, falar um pouquinho sobre os juros compostos, que segundo Einstein é a 8ª maravilha do mundo, um pouquinho de boas práticas orçamentárias e, por último, a independência financeira, qual seria
o caminho aí a seguir para atingir a tão sonhada e tão falada independência financeira. Começando então com o planejamento financeiro, o primeiro passo para a gente realizar, para a gente criar um planejamento, é sonhar, né? A gente tem que sonhar. Você tem que pensar, poxa, eu quero me aposentar com 60 anos, com 45, com 35, com 28, enfim. Você tem que sonhar. Quando a gente sonha, a gente quantifica, né? Você tem que pensar lá, eu quero um carro, mas qual carro que você quer? Se você falar assim, eu quero um carro, vem 300 milhões de carros na cabeça, né? Você tem que pensar qual carro realmente você quer, porque tem inúmeras possibilidades aí para você escolher. Depois que você escolher o carro, você escolhe a versão. Você quer coupé, quer sedã, quer uma SUV, qual que você quer, né? Depois disso, qual a cor? Que cor que você quer do seu carro? Porque a partir desses pequenos passos, quando a gente quantifica tudo isso, a gente faz o sonho objetivo. A gente consegue perseguir esse objetivo, a gente consegue ir atrás. Então, trazendo para a realidade do planejamento financeiro, como se a gente estivesse traçando um caminho, né? Como que a gente traça esse caminho? A gente tem que colocar, uma vez que a gente tem esse caminho, a gente tem que colocar ação. A gente tem que seguir os planos lá, né? O que eu faço primeiro? Que carro que eu quero? Qual a cor que eu quero? Qual o modelo que eu quero? Então, para a gente poder chegar exatamente naquilo que a gente sonhou, que a gente colocou como objetivo, né? A partir daí, a gente tem que monitorar, porque se a gente errou em algum ponto, a gente tem que corrigir a rota caso ela tenha algum tipo de desvio, tá? Por que a gente tem que partir dessa base, né? Tem que quantificar, tem que colocar ação e tem que monitorar, porque a gente tem um ciclo de vida. No caso dos atletas, o que acontece? Até 19 anos, ele ainda está começando a carreira, ele ainda não tem ganhos substanciais, ele ainda não consegue, às vezes, nem sobreviver sozinho. De 19 a 27, ele já começa a obter certa renda, e de 27 a 35 é o período onde ele mais vai ganhar dinheiro, né? A partir daí, a renda do esporte ela diminui. O cara com 35 anos, o atleta com 35 anos, dificilmente já vai fechar um contrato, são salvas, raríssimas exceções, né? A partir daí, ele vai começar a ter que sobreviver de outras fontes de renda. Por que a gente diz isso? Tem um estudo que diz que a cada 100 pessoas no mundo, dos 20 aos 65 anos, somente uma vai ser rica, só 4 vai viver bem e só 5 vai ter o suficiente para viver. 26 estarão mortas e 64 vão depender de amigos, família, de caridade ou do Estado. Isso aqui foi um estudo contratado pela Life Insurance Marketing Research Association, e ele é bastante utilizado para demonstrar que somente 10% das pessoas elas vão ter o suficiente para viver, ou vão ficar ricas, ou vão viver bem. 26 estarão mortas, 64% vai depender de amigos, família, caridade ou Estado. Esse aqui é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração, porque, poxa, somente 10% da população mundial, a partir dos 65 anos, vai ter como viver por méritos próprios, sem depender dos outros. Por isso que é importante a gente fazer esse planejamento para que a gente não dependa dos demais. A partir daí, como que a gente associa a construção, a formatação desse planejamento financeiro? A gente gosta muito de comparar que o planejamento financeiro é como se fosse a construção de uma casa. Para a gente construir uma casa, a gente tem que começar lá pelos alicerces, né? A gente tem aí esses 3 alicerces que são proteção para a saúde, fundo de reserva e proteção para a vida e invalidez. Por que a proteção para a saúde é importante? Imagina que você é o provedor principal da casa. No caso dos atletas, isso é quase que unânime, né? Somente o atleta é o que traz renda para casa. Então, poxa, se o atleta adoece, quem que vai trazer dinheiro para casa? Né? Como que vai ficar a família? Vai ficar desassistida? Então, é importante a gente ter a saúde protegida nesse sentido.
Segundo ponto, fundo de reserva. Inclusive, no podcast quarta-feira lá com o Gui, a gente comentou bastante sobre isso. A gente tem que ter uma reserva de 6 a 12 meses, de 6 a 12 vezes os nossos gastos mensais. Por quê? Imagina que você fica doente ou que você está treinando e se machuca. Seu contrato acaba e você não renova seu contrato. Você vai conseguir renovar o contrato no mês seguinte, daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses? Até fazendo uma relação um pouquinho com a pandemia que nós vivemos não faz muito tempo, teve muito atleta que ficou sem clube, ficou sem contrato. Então, esse colchão, ele é muito importante para que a gente possa tomar as melhores decisões. Se a gente não tem esse colchão, a gente não consegue firmar melhores contratos, a gente não consegue ir atrás de melhores patrocínios, o primeiro que aparecer a gente vai pegar. Né? No caso de um trabalhador normal, acontece a mesma coisa. Mas no caso do atleta é pior ainda. Né? Então é importante que a gente tenha essa reserva de emergência, a gente tem esse fundo de reserva lá. Tem que ter 12 vezes o valor, de 6 a 12 vezes o valor dos gastos mensais para que ele possa tomar as melhores decisões e ele possa sobreviver caso aconteça algo muito grave. O terceiro pilar, pessoal, só por favor no chat, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem aí que às vezes eu me empolgo e engato a quinta aqui e vou embora. Vou tentar me controlar aqui, mas se vocês virem que eu estou indo rápido, vocês me avisem, por favor. O terceiro pilar, a gente trata quando a comparação que a gente faz é a seguinte: você compra um carro zero. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra o carro? A gente faz um seguro, né? Poxa, se a gente faz um seguro para o carro, por que a gente não vai fazer um seguro para a nossa vida? Em se tratando do atleta, que 99,9% das vezes é o único provedor da família, imagina se acontece alguma coisa com ele. Como que vai ficar a família? Né? Ele tem que deixar aí a família pelo menos tranquila nesse momento de dor. Ou imagina que, e isso pode acontecer com qualquer um, você está voltando para casa, tropeça na guia, bate a cabeça e Deus me livre e guarde, fique em cadeira de rodas. Né? A gente tem que pensar nisso. Isso aqui nos traz tranquilidade. A gente não pode deixar esse pilar sem estar preenchido, porque a gente considera que, como sendo o único provedor da casa, ele traz um pouco não vai trazer não vai trazer alívio, né? Porque se a gente fala de morte, a morte ela não nunca um seguro de vida. Ninguém quer fazer um seguro de vida para receber. Assim como o carro, quando a gente faz o seguro do carro, a gente também não quer usar o seguro do carro. A mesma coisa acontece com a vida. A partir daí, com esses 3 pilares já formados, com esses 3 pilares já postos, a gente começa para a construção da casa em si, de baixo para cima. Primeiro a gente vem para a acumulação, e aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de como fazer cada uma dessas 3 etapas. A partir do acúmulo, a gente vai para a preservação e, a partir daí, a sucessão. Algo que a gente fala constantemente aqui na ESD, e até na quarta-feira a gente falou com o Gui, a gente tem 3 frases que a gente gosta muito de reforçar, que é: o que a gente faz com o patrimônio do atleta? A gente gosta de preservar, proteger, a gente precisa rentabilizar e a gente precisa perpetuar. Por quê? Porque proteger, preservar, vai fazer com que ele tenha tranquilidade, que ele chegue ao seu máximo nível e, a partir daí, a gente vai fazer com esse patrimônio, ele rentabilize para que, quando ele se aposentar, quando ele pendurar chuteiras, ele tenha uma perpetuidade do seu padrão de vida. Tá? Então, aí seria a sucessão. Agora, falando um pouquinho da acumulação, onde e como a gente acumula, né? A gente vai falar aqui em 4 potinhos, tá? O primeiro potinho é o fundo de reserva, que ele é obrigatório, que é a reserva de emergência, que a gente tem que ter lá de 6 a 12 vezes os gastos mensais. Depois a gente vai falar do curto prazo, aqueles projetos, aqueles sonhos,
aquilo que a gente pensou no período de entre 1 e 5 anos. Tá? Para esses dois potinhos, a gente vai aplicar em ativos de renda fixa, que é essa sopinha de letrinhas aqui, CDB, LCI, CRI, CRA, fundos DI, poupança, debêntures, enfim. A gente não quer ficar aqui no economês, porque a gente sabe que é bastante chato e isso aqui acaba por fazer com que a plateia saia correndo daqui. Mas a gente explica para vocês nas reuniões o que significa cada um, o que cada um faz, como que a gente deve montar esses dois potinhos de maneira diversificada e sem correr riscos. Tá? Para isso, a gente tem 3 tipos de emissores. Para essas letrinhas aqui, CDB, LCI, LCA, a gente tem os bancos, que são os emissores dessas dívidas, as empresas, que são debêntures, CRIs e CRAs, que são avaliadas por agências de rating, e elas colocam essas notas A, AAA, AAA, B, BB, triplo B, e o governo, que são os títulos do Tesouro. Tá? Para os próximos potinhos, para ativos de médio prazo e longo prazo, para aqueles projetos de médio e longo prazo, o médio prazo a gente considera que é de 5 a 15 anos, e o longo prazo para aqueles projetos superiores a 15 anos. Aqui a gente já fala da aposentadoria propriamente dita, né? A gente já está pensando lá na frente, quando a gente vai aposentar, então a gente vai colocar como meta esses ativos aqui. São ativos de renda variável, ações, fundo imobiliário, fundo multimercado, fundos de ações, mercadorias e futuro. Então, aqui a gente já tem os 4 potinhos e o que colocar, como que a gente dividiu, né, os nossos projetos, os nossos sonhos, né, em cada um deles. Fundo de reserva, curto prazo, médio prazo e longo prazo. A título de comparação, que a gente chama de benchmark, para ativos de renda fixa, a gente usa o CDI, que é basicamente a taxa Selic, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é a taxa básica de juros, que sempre a gente vê aí nos noticiários. E para aqueles projetos de médio e longo prazo, a gente vai levar como comparação o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Tá bom? Passando um pouquinho aqui agora. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. Qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Falando um pouquinho sobre o mercado de ações, mas bem por cima mesmo, para a gente não se estender muito, o que significa comprar ações, né? O que uma ação, o que ela simboliza? Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da empresa, que a ação é a menor participação da empresa. Você vira sócio dela, né? E como que você ganha dinheiro com ações? Ora, você pode ganhar dinheiro com ações quando a empresa valoriza e receber parte do lucro que ela criou, e algumas vezes participar das decisões lá através das assembleias, quando você compra ações preferenciais. Só que investir em ações, ela pode, ao mesmo tempo que ela pode ser rentável, ela também pode ter risco, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar aí de pessoas que perderam dinheiro no mercado de ações. Isso acontece por vários motivos. Um deles é a ganância, né? Tem gente que acha que vai comprar lá ações da Petrobras e a ação vai subir e o cara vai ficar rico da noite para o dia. Isso não acontece, tá, gente? Acontece esporadicamente, todo mundo está atrás aí daquela ação que vai valorizar 10 vezes em 2 dias. Isso é praticamente impossível de descobrir. Como que a gente reduz o risco, então, né? Se a gente não quer perder dinheiro com ações? A solução é diversificar. A gente não pode colocar todo naquela famosa frase que a nossa avó já falava para nós lá atrás, né? Não, a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, para que a gente vai comprar tudo de Petrobras? Vamos dividir um pouquinho, vamos comprar um pouquinho de Ambev, um pouquinho de Banco do Brasil, um pouquinho de Petrobras, um pouquinho de Vale, que assim é a maneira de a gente diluir um pouquinho o risco, né? A gente não vai... se a gente comprar Petrobras subir, ok, mas e se ela cair? E se ela perder valor? Né? Vamos comprar, vamos diversificar, vamos fazer uma carteira aí que seja bem diversificada para que a gente não
não corro o risco de ter uma desvalorização da carteira desnecessária. Agora, o que é interessante a gente analisar as ações e por que a gente fala, né, que as ações, sendo um ativo de renda variável, o que ela nos traz, né? Por que a gente tem que colocar lá naquele potinho para aqueles desejos e sonhos de longo prazo? Olha só a comparação. Em 2002, João e Maria, eles começaram a entregar a Netflix $12 por mês. O João, ele comprou assinatura mensal. E a Maria, ela comprou ações da Netflix. Hoje, o João, ele viu lá 300 milhões de filmes, ele viu 400 séries, ele viu um montão de documentários, ficou feliz durante esse tempo. E a Maria tem na carteira dela um valor de $198 mil. 20 anos depois, se ela tivesse colocado $12 todos os meses, tivesse comprado $12 de Netflix, ela teria hoje quase $200 mil. Isso aqui é para que vocês enxerguem um pouquinho o poder do longo prazo, né? Qual que é o papel aí das ações no longo prazo. Tem muita gente que confunde investimento com qualquer outra coisa. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, principalmente carro. Vou comprar um carro e investir meu dinheiro, R$50 mil. Aí, olha só, se a gente tivesse comprado esse carro em 2015, teria pago R$50 mil. Se a gente tivesse comprado ações da WEG, os mesmos R$50 mil, em 2021, esse carro estaria valendo R$34 mil e as ações da WEG estariam valendo R$367 mil. Aqui, mais uma vez, a importância do longo prazo. Óbvio que aqui a gente pegou um exemplo, né? Vários, não é que a gente goste de VEG3, a gente nem muito menos quer indicar para vocês comprarem esse tipo aqui de ação, não é isso. A gente tem que fazer uma carteira diversificada. A gente pegou esse caso aqui específico justamente para mostrar que tem um alto potencial de valorização no mercado de ações. Tá? Por outro lado, o dinheiro ele não aceita desaforo. Né? A gente tem que deixar o nosso sempre muito bem aplicado. Por exemplo, quando a gente fala de ações, tem gente que fala, eu não entendo, eu prefiro fazer um investimento num fundo de investimento em ações que compre diretamente os papéis de uma única companhia, que é o que a gente fala fundo de ações monoativo. Né? Por que mono? Porque ele está comprando somente de uma empresa. Nesse caso aqui, isso a gente pode verificar de diversas maneiras, né? A gente sabe por onde tem ferramentas para procurar esses fundos que compram ações de uma única empresa. No caso da Vale, por exemplo, ela teve uma rentabilidade em 3 anos de mais ou menos 120%, ao custo de 2,5% ao ano. Tá? Mas se a gente tivesse comprado as ações diretamente, a gente teria tido uma rentabilidade de 135%, a um custo aproximado de 0,5% ao ano, de corretagem, emolumentos e tal. Então, olha só a diferença, né, da gente investir através de um fundo de investimento ou através da ação propriamente dita. Isso é para uma única ação, tá, pessoal? Quando a gente vai montar uma carteira, a gente jamais indica a compra de uma única só e muito menos um fundo monoativo ou um único fundo. Por isso a importância da diversificação que a gente vai comentar daqui a pouco. Aqui a diferença, os principais fundos, eles renderam 117% e somente as ações da Vale 134%. Isso em 3 anos. O retorno em 36 meses está aqui. A gente fez vários bancos em fundos que compram ações de uma única empresa e a média desses fundos deu 117%. Se a gente tivesse comprado a ação diretamente, a gente teria uma diferença de 17% a mais, ou seja, se tivéssemos aplicado R$100 mil, a gente teria hoje R$17 mil a mais. Outro ponto importante, já falando da diversificação, a gente não deve
escolher somente o Brasil como o a nossa única cesta. A gente não, hoje existem várias maneiras de se investir internacionalmente. Para que vocês tenham uma ideia, as ações do Brasil hoje negociadas na Bolsa de Valores, ela tem um valor aproximado de 700 bilhões de dólares. Só as ações da Apple nos Estados Unidos, elas valem 2 trilhões de dólares. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, tem 14 trilhões, e a Standard & Poor's, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 30 trilhões. E no mundo inteiro, 90 trilhões de dólares. Ou seja, a gente está falando que aqui só o mercado brasileiro corresponde a 0,8% do mundo. Para que a gente vai ficar só nisso? Não faz sentido, né? Outro ponto importante de por que a gente deve ter parte da carteira alocada internacionalmente é que, e aqui a gente pega esse período a partir da Covid, né, quando a Bolsa atingiu seu máximo, o mercado estava bastante eufórico e a gente entrou na pandemia. O gráfico em azul, ele mostra a evolução da Bolsa de Valores desde o início da Covid, 2 de março de 2020, até 29 de março de 2021. Então, ela teve um ano, se você tivesse R$100 investido, ela começou R$100, ela caiu e ela voltou a valer R$100 em 29 de março de 2021, um ano depois. A carteira dos Estados Unidos, que é o gráfico laranja, R$100 no começo da pandemia, o mesmo ano depois, quando a gente recuperou os R$100, se tivesse investido somente no Brasil, a gente teria quase R$150, ou seja, 50% de valorização se tivesse feito a alocação na Bolsa Americana. Se a gente tivesse diversificado metade no Brasil e metade lá fora, a gente teria quase que o dobro do que, a metade, desculpa, da rentabilidade que teve, a valorização da carteira que teve comparada com a carteira americana. Então, isso mostra que o Brasil, além de ser muito pequeno, pouco representativo no mundo, a gente acaba por colocar, deixar a nossa carteira ela pouco diversificada e com um risco desnecessário, porque hoje, como eu falei agora há pouco, a gente tem várias maneiras de investir internacionalmente, tá bom? Como que a gente realiza, então, esses potinhos, coloca o dinheiro lá em cada um dos nossos projetos, cada um dos nossos sonhos, aqueles que a gente comentou anteriormente, como que a gente vai buscar a independência financeira? Ativos de curto prazo, tesouro direto, renda fixa, fundos DI e poupança, para aqueles projetos de médio prazo, fundos multimercado, imóveis, algum investimento cambial, e para os projetos de longo prazo, ações, negócio próprio, às vezes até o imóvel pode entrar aqui também. Tá? Então, esse gráfico ele é importante para quando a gente conversar, a gente dividir lá os nossos objetivos e colocar um pouquinho, cada potinho, de acordo com o tempo que a gente vai buscar esse objetivo, uma viagem, ou se não uma casa, ou se não a aposentadoria em si. Tá? O que a gente tem que trazer para nosso favor quando a gente fala em investimento? A gente tem que falar dos juros compostos, né? A gente tem que falar do milagre dos juros compostos. Tem que fazer com que o tempo trabalhe ao nosso favor. Então, quanto antes a gente começar, melhor. E aqui dá para ilustrar um pouquinho melhor. Por exemplo, se a gente tivesse poupado anualmente, a partir dos 15 anos, R$860, aos 65 anos, nós teríamos R$1 milhão, levando como consideração uma carteira que tivesse um rendimento de 10% ao ano. Né? Se vocês, aqui dá para ver perfeitamente que a gente poupou somente R$42 mil e R$958 mil são frutos dos juros compostos. A gente não investiu praticamente nada, 42 mil não é quase nada, perto de 958, e aos 65 anos a gente teria R$1 milhão.
Se tivesse começado com 30, a gente precisaria poupar anualmente R$ 3.700 para que aos 65 a gente chegasse nesse milhão. Se tivesse começado mais tarde, aos 40, 10.200 ao ano, perdão. Aos 50, 31.500. E aos 60, R$ 163.800. Então, aqui dá para ver no gráfico azul, é o valor que nós poupamos, e o laranja é o valor que o juro composto nos trouxe. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais retorno a gente vai ter ao longo do tempo. Beleza? Qual que é o segredo para isso? Começar cedo. Quanto antes a gente começar, melhor. Porém, tem outra coisa que a gente fala muito, que é assim, não é nem quanto eu devo poupar, é quando. E a gente deve começar a poupar ontem. Não é nem amanhã e nem hoje. A gente deve começar a poupar ontem. Aqui é outro exemplo que eu quero trazer para vocês, já falando dos juros compostos, o Bob e a Beth. O Bob, ele investiu dos 25 aos 60 anos, durante 35 anos, R$ 2.000 ao ano. Então, o investimento total dele foi de 70 mil, tá? Ao longo desses 35 anos. Aqui a gente está tendo como média, de novo, um rendimento de 10% ao ano. E a Beth, dos 15 aos 25, durante 10 anos, ela também investiu R$ 2.000 por ano, fazendo que o investimento total dela fosse 20 mil. Aí eu pergunto, com 60 anos, quem que vocês acham que vai ter mais dinheiro, o Bob ou a Beth? A Beth. Poxa, mas ela investiu 20 mil, ela investiu só 20 mil. O Bob investiu 70. Pois é. Além dela ter investido só 20 mil e menos tempo, ela começou com 15. Então, isso aqui é matemática simples. Não tem segredo aqui. A gente faz essa conta quase que diariamente. Então, quanto antes começar, melhor. Não vamos deixar aqui, não vamos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. E quando a gente fala do atleta, principalmente, né? Porque a gente sabe que a carreira do atleta é muito mais curta, ele deve fazer até um esforço maior de poupança no período que ele que ele ganha mais dinheiro, que é lá dos 27 aos 35 anos. Então, é fundamental que a gente tenha essa mentalidade. Tá? Voltando para aquele gráfico, onde a gente vê aqui o ciclo de vida financeira dos atletas, eu queria mostrar o que acontece à medida que o tempo vai passando e o que a gente tem que fazer para poder manter o nosso padrão de vida depois que a gente pendura as chuteiras. O gráfico laranja é a renda do trabalho, né? Que lá, a partir de 35 anos, a renda do trabalho, a renda do atleta, ela começa a cair e você já não obtém mais renda do trabalho. É importante que a gente comece a poupar aqui quanto antes, é óbvio que é melhor, só que a gente sabe que de 15 a 19 anos ainda não existe a gente não está com ganhos substanciais, a gente não tem uma fonte tão rica, né, tão grande de receita, para que a gente tenha o conjunto das duas rendas, tanto dos investimentos, que é essa em azul, quanto a do trabalho, laranja, para que, a partir dos 35 anos, a gente consiga perpetuar o nosso padrão de vida. A gente consiga manter os nossos gastos, que a gente consiga pagar um seguro de saúde, que a gente consiga pagar os gastos da casa. Tá bom? Eu gostaria muito que vocês tirassem uma foto desse gráfico para que vocês fixassem bem o que a gente deve fazer. Falando um pouquinho, tá, tudo bem, mas como é que eu vou poupar? Hoje, basicamente, a gente tem sempre um vilão, né, que é a inflação. A gente deve fazer com que o nosso dinheiro ele não perca valor à medida que o tempo vai passando. Para quem não sabe o que é inflação, aqui numa imagem a gente consegue ver o que a inflação faz com o nosso dinheiro. Lá em 2000, com R$ 2,
a gente comprava essa Coca-Cola de 2 litros. Em 2008, com os mesmos R$2, a gente comprava só essa de 600. 2016, uma latinha de 350 ml, e agora, 2021, aquela latinha de 250 ml. Então, a inflação ela corrói o nosso poder de compra. Por isso que é importante a gente manter uma certa disciplina na hora de poupar, para que a gente não sofra com essa corrosão do nosso dinheiro. Mas como que a gente pode fazer isso? O mais importante eu acho que muita gente faz isso, mas não está demais falar, e a gente sempre bate nessa mesma tecla. O mais importante é você ter, não importa como, uma caderneta, numa folha de caderno, ou no papel de pão, não interessa como. Existem hoje várias ferramentas que ajudam no controle do orçamento. A gente tem aplicativos aí como Guia Bolso, MoneyCare, MoneyWise, até se vocês quiserem, eu não sei se vocês já usam algum desses aplicativos, eles devem ser prática diária. Eu até, o Rodrigo sabe bem disso, eu tenho meus gastos anotados desde 1999, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu sei para onde foi cada centavo do dinheiro que eu ganhei. Óbvio que você não precisa ser tão Caxias nesse sentido, né? Você não tem que estar lá toda hora anotando lá o que você gastou. Gastei R$2 no café. Não precisa. O importante é que você, no final do mês, você saiba quanto você ganhou e quanto você vai gastar. É muito comum hoje a gente chegar para algum colega, algum amigo, algum cliente que fala assim, mas quanto que você gasta por mês? Fala, não sei, acho que 15, 20. Fala, é 15 ou é 20? E quanto você ganha? Eu acho que é 18. Fala, então, como é que você vai poupar? Como que você quer investir? Como que você vai fazer sua reserva de emergência? Como que você vai querer comprar um carro daqui 2 anos se você não sabe quanto você ganha e quanto você gasta? É fundamental que a gente tenha isso bem mapeado para que a gente para que a gente tenha uma certa disciplina para nos pagar em primeiro lugar. Qual que é a pessoa mais importante da casa? Quais são as pessoas? Não é a nossa família? Então, vamos pagar para a gente mesmo primeiro. Para isso, a gente tem umas regrinhas que são as seguintes. De toda a minha receita, de todo o meu salário, 50% é para essencial. Alimentação, moradia, saúde, transporte, 50% é para isso. 20% é para poupança. Os objetivos financeiros é a reserva de emergência. E 30% é para os desejos. Compra, jantar, hobby, lazer. É muito importante, pessoal, que a gente não deixe os hobbies de lado. É importantíssimo que a gente mantenha os hobbies. Tá? Jantar fora, passear, viajar. Isso é o que nos traz tranquilidade. Todo mundo trabalha, a gente merece um refresco também na jornada. A gente não pode deixar de ter ócio, não pode. Porque, imagina, senão o cara trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, recebe o salário, fala, cara, não fiz nada. Não saí para jantar com a minha esposa, não comprei um presente para o meu filho, a gente não foi viajar, nem que seja para São Lourenço, mas vai viajar. Vai jantar fora. Você tem que... são momentos, esses momentos de descontração é os que fazem com que a gente tenha fôlego, né, para seguir o dia a dia. É importantíssimo que a gente mantenha os hobbies. Agora, o mais importante desses três itens, entre o essencial, a poupança e o desejo, é a poupança. Pague-se primeiro. Primeiro você recebeu, o mais importante sou eu. Eu vou me pagar primeiro. Eu não vou pagar aluguel, não vou pagar... Gente, não é para dar calote no aluguel, hein? Pelo amor de Deus. Não é para deixar o dono da casa bravo com você lá, não. É para pagar. O financiamento da casa é para pagar. Só que o primeiro que você tem que pagar, o primeiro da lista é você. Porque você é o centro de tudo isso. Sem você, se você não estiver tranquilo com você mesmo, você não consegue fazer mais nada. Eu acabei de falar. 83% das pessoas com problemas financeiros têm problemas psicológicos e psiquiátricos.
gente com depressão, gente que não consegue dormir, problema de sono, problemas conjugais, problemas com os filhos. E a gente aqui não quer falar só de problema, a gente quer falar da alegria, né? Pagou você tem já o dinheiro dos gastos essenciais? Por favor, pegue sua mulher, pegue seu filho, vá para um bom restaurante, coma uma picanha, já que está de moda, né? Coma uma picanha e toma uma cervejinha, porque sem isso a gente não consegue viver, tá bom? E se depois de tudo isso, depois das contas que você fez, você ainda tiver um dinheirinho que sobra, imagina, sabe aqueles R$100 que você dá para o seu filho para ir no cinema, aqueles R$100 que de vez em quando no final, pô, sobrou R$100 aqui, o que você faz com ele? Como é que você gasta? Se a gente, e aqui de novo, o juro composto está trabalhando a nosso favor. Considerando aqui 10% ao ano de rendimento, mas sem considerar a inflação, R$100 por mês. No primeiro ano, no final do primeiro ano, você vai ter 1.254. R$100 por mês. Ao término do quinto ano, você vai ter R$7.600. Ao término do 10º, 20 mil e por aí vai. Quanto mais tempo você investe, aplica R$100 por mês, imagina que você investiu durante 40 anos R$100 por mês, você vai ter R$560 mil na sua conta. Vocês estão vendo o poder que a matemática consegue fazer para nós? É importantíssimo a gente ter isso em mente, tá bom? E como que a gente pode fazer que tudo isso aconteça, né? Qual seria esse guia para a gente chegar mais rápido e alcançar nossos objetivos com segurança? É investir em conhecimento. Hoje a gente tem vários vídeos no YouTube, a gente tem vários cursos na internet, a gente tem escolas que dão cursos rápidos, gente, com relação a finanças, nada assim muito aprofundado, nada cheio de economês, nada chato. Tem muita coisa que é disponível na internet e até barato. Até tem uma frase do Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, que ele diz o seguinte, fala, poxa, se você acha o conhecimento é caro, você não viu a ignorância, quanto que ela custa. A ignorância e a falta de conhecimento sim que é caro. Então, por favor, tem um tempinho lá, poxa, pega meia horinha, pega um vídeo no YouTube, procura algum podcast, procura alguma entrevista com alguém do mundo das finanças, do mundo do mercado financeiro. Venha, se quiser tomar um café com a gente também, a gente está disposto, tá? Pode vir bater um papo com a gente, que a gente vai estar de braços abertos aqui. Até vou começar a marcar as reuniões lá no sindicato, que daí o presidente paga o café. E como que a gente atinge, né? Como que a gente chega na independência financeira? Vamos traçar um guia aqui passo a passo. Não tem mágica, tá, gente? Não tem mágica. Se a gente quer atingir a independência financeira, ou você tem que ganhar mais ou tem que gastar menos, né? O contrário não tem jeito. Você gastar mais do que você ganha, vai ser meio impossível você conseguir. Mais importante ainda é você documentar as despesas. É aquilo que a gente estava falando lá dos aplicativos, de uma planilha de Excel, do papel de pão, de uma caderneta, não importa. O importante é que você saiba quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é importantíssimo. Pessoal, não precisa ser no centavo também, tá? Ah, gastei 38,62. Não, 39 ou 38. Tem que ser mais. No final do mês, a gente não é caixa de banco para entregar os centavos lá para o gerente no final do dia. Não é essa a intenção, tá? O importante é que, poxa, eu ganho 10 mil, gastei 9. Tá bom, sobrou 1.000. Não sobrou 1.000, sobrou 900. Pô, beleza, então ótimo, né? Não vamos brigar por causa desses 80. Deve ter dado para o teu filho não viu, ou você deu um troco a mais, enfim. Dar troco a mais é sacanagem, né? Poxa, troco a mais, ninguém gosta de dar troco a mais. Mas é muito importante que a gente tenha isso documentado, tá bom? Outro ponto, evitar dívidas. Parece meio óbvio, né? Mas cada vez mais a gente está vendo famílias endividadas, a gente está vendo pessoas com sérios problemas financeiros, e isso faz com que a gente não durma direito, a gente tenha problemas na família, problemas com até, poxa, tem gente que não consegue nem emprego se tiver o nome negativado, né? Então, por favor, evitem dívidas. Ou, se vocês têm dívidas, a gente até pode auxiliar nisso, em trocar por dívida mais barata,
tá? Conversar com o banco, unificar a gente não, diretamente a gente não faz isso, mas a gente pode ver se essa dívida que você tem, ela está cara ou está barata. O importante é você saber quanto você tem de dívida, saber que você pode arcar com essa dívida, que você pode bancar essa dívida, mas é óbvio que se a gente não tiver, é muito melhor. Outro ponto importantíssimo, que a gente falou que faz parte do pilar lá da construção do nosso planejamento, seguro de vida e seguro saúde. Sem isso, a gente não tem tranquilidade, a gente não... Imagina, não sei se vocês sabem, mas uma diária de UTI hoje, para quem não tem seguro, ela está entre 10 e 15 mil reais, diária. Então, imagina, você construiu lá a sua reserva de emergência, você tem lá seus 12 meses garantidos lá para você poder ficar tranquilo caso aconteça algum imprevisto, mas você não tem um plano de saúde. E aí você fica doente, tem que ir para a UTI. E a gente viveu isso na pele agora, né? Poxa, durante a pandemia, quantas pessoas não foram infelizmente foram para a UTI por conta do Covid, e tinha gente que não tinha seguro. Ficou lá 10 dias, pagou 150 mil reais de UTI. Então, você trabalhou pra caramba, se esforçou pra caramba, ficou doente, ficou 15 dias e torrou toda a tua reserva de emergência. Então, por favor, hoje a gente tem várias possibilidades aí, de seguro de vida e de saúde principalmente, né? Que já não é tão caro como era antigamente. A gente tem várias opções aí que podem deixar a nossa vida um pouco mais tranquila, tá? Depois disso, óbvio, investir corretamente. Até conversando com o Gui lá na quarta-feira, a gente falou, se alguém chegar e der alguma garantia para vocês de que, falar, não, esse investimento é certeza que vai dar 10% ao mês, fujam. Não existe. A única rentabilidade que a gente sabe que a gente vai ter é quando a gente investe em algum ativo de renda fixa, pré-fixado. Porque se for pós, a gente também não sabe quanto é. A gente tem uma ideia, mas ao certo a gente não sabe. Então, por favor, pessoal, se alguém chegar e garantir que você vai ter 3% ao mês, 5% ao mês, todos os meses, pesquise, procure saber, porque muito provavelmente trata-se de um golpe, tá? Por favor. E se alguém te oferecer algum rendimento muito superior à taxa Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, também abra o olho, tá? Se a taxa básica, né, que é a famosa Selic, é 13%, por que alguém vai te dar 16, 17? Você tem que saber por quê. E para isso vocês podem contar com a gente, por favor. Tá bom? Então, fujam. Rendimento garantido é sinal de alerta. Tá? Outro ponto importante, estabelecer as metas. Aí, voltando, né, lá no comecinho, a gente tem que ter as metas muito bem estabelecidas. Ano que vem eu quero ir para a Disney com a minha mulher e com meus filhos. Daqui a 5 anos eu quero trocar de casa e daqui 15 anos eu quero me aposentar. Ou daqui 8 anos, 20, não importa. Importante que a gente coloque tudo no papel, que a gente tenha as nossas metas estabelecidas e que a gente saiba o que a gente pretende alcançar em cada etapa da nossa vida. Óbvio que esse desenho, esses desejos, esses objetivos, eles podem mudar. E até no comecinho, lá no mapinha que a gente desenhou, poxa, eu não quero mais um carro. Agora eu quero, em vez de gastar 100, 150 mil no carro, eu prefiro viajar com a minha família para os Estados Unidos. Ok, beleza, não tem problema. Mas é muito importante que a gente tenha as metas estabelecidas, que a gente saiba o que a gente quer, porque sem isso vai ser muito pouco provável que a gente consiga ter aí um bom planejamento. Tá? E por último, e mais importante, a gente tem que entender que o dinheiro ele é só um meio. Ele não é o fim. Por isso que eu falei, sai para jantar, vai viajar, se você quiser um carro, compra o seu carro, não tem problema.
O dinheiro ele é só um meio, ele não é o fim. A gente tem que se permitir a tomar alguns refrescos ao longo do caminho. Cerveja, suco de laranja, não importa. O importante é se refrescar. Então, porque senão fica sendo uma coisa chata, né? Pô, trabalho e não faço nada. Não. O dinheiro ele é só um meio. E ele é um meio para a gente conquistar aquilo que a gente quer. E a gente não deve ser escravo dele. E, como a gente comentou, ele não aceita desaforo. Por isso que é muito importante que a gente tenha as metas estabelecidas, que a gente saiba o que a gente quer realmente, que a gente faça um investimento correto, de acordo com a nossa fase de vida, com os nossos objetivos e com a nossa capacidade de aguentar um ou outro tipo de investimento, tá? Os riscos que envolvem cada classe de investimento. Tá bom? Então, gente, por aqui, desculpa se eu falei muito rápido, eu não queria que fosse nada assim muito pesado. A gente sabe que quando a gente fala de dinheiro, até agora no começo do bate-papo, a gente estava conversando com o presidente, falou, poxa, é um assunto meio tabu o dinheiro, né? A gente não conversa nunca sobre dinheiro. É muito importante conversar. A gente não quer que isso seja um problema para vocês. A gente está aqui para ajudar. O sindicato teve essa iniciativa brilhante através com muita ajuda da Dana e do Edson. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a conseguirem conquistar os objetivos de vocês. Tá? Contem com a gente, contem com o sindicato. E agora eu vou pedir a Vanessa levantou a mão, Vanessa? Eu ia pedir, saber se o presidente nos permite mais 15 minutinhos, porque eu tenho algumas perguntas aqui para você, Robson. Se você quiser, eu vou lendo as perguntas e aí você vai respondendo, pode ser? Pode. Legal. Enquanto eu vou respondendo, eu vou passar para o próximo slide, eu quero pedir um favor para o pessoal. Como benefício que o sindicato concedeu, todo mundo tem 2 reuniões com a gente, tá? Então, eu quero que vocês apontem a câmera aí para essa imagem e vai sair um formulário para vocês preencherem e já agendarem as reuniões de vocês. Então, enquanto eu vou respondendo, vocês já vão fazendo isso, por favor, tá bom? Vai lá, Van. Legal, vamos lá. Primeira pergunta. Como faço para comprar as ações? Hoje a gente pode... Excelente pergunta. A gente tem que comprar as ações via corretora, né? Ou a corretora do banco ou uma corretora independente. Existem várias hoje no mercado, né? XP, pode ser através do BTG, mas a XP é a mais conhecida. Só que cuidado, né? Eu espero que na hora de comprar ação a gente leia bastante antes sobre qual ação comprar. Hoje a gente tem várias casas, os estudos das empresas. Então é importante a gente... mais importante por onde comprar, que é através de uma corretora, como a XP, por exemplo, mais importante saber qual ação comprar, né? Porque a gente precisa ler e entender os fundamentos da empresa, saber se ela é sólida, saber quais são os projetos que ela tem e se ela tem capacidade de gerar lucro. Tá? Mas hoje as ações elas são compradas via corretora. O Robson, Oi. Como é que eu acesso a corretora? Como é que eu acesso? Através de um assessor de investimentos. Isso, nas reuniões que a gente vai fazer, a gente vai indicar como proceder, tá? Através de um assessor de investimentos, você acessa a corretora, mas aí nas nossas reuniões a gente pode conversar mais especificamente sobre isso. Legal. Outra pergunta. Para fazer o planejamento financeiro, é preciso ter um salário, remuneração ou algum tipo de ganho muito alto? Jamais. O planejamento, não importa se você ganha R$2.000 ou se você ganha 10, 15 ou 500 mil. O planejamento ele é feito em base ao que você tem. Não precisa ser um salário estrondoso de R$100.000 para você desenhar um planejamento. E até eu falo muito com o Rodrigo isso, como a gente trabalha com atletas de base, com meninos de 15, 16, 17 anos, que de repente ele tem, não é nem salário, né, uma ajuda de custo, né, de R$800. Ele já, quanto antes a gente começar o nosso planejamento, mais cedo a gente vai conquistar a independência financeira.
Porque se essa pessoa, se ela sabe controlar R$ 800, com certeza ela vai saber controlar 100 mil. É muito importante que a gente tenha o planejamento, não importa o valor do salário ou de quanto a gente ganha. Não, vamos chamar de luva, ajuda de custo, enfim, do que seja. Mas quanto antes começar, aquilo que eu falei, não importa quanto, importa quando. E o quando é ontem. Tá? Legal. A outra pergunta é como faço para acessar o podcast? Eu acho, não, tenho certeza que está lá no YouTube TV Atleta, do Sindicato de Atletas. Por favor, vocês entrem lá e procurem. Eu acho que é o último, né, Gui? No nosso YouTube, se você procurar no YouTube Sindicato de Atletas, você vai achar o nosso canal do YouTube, que é o TV Atleta. Lá vai ter uma guia sobre podcast, mas é o último vídeo postado. Né? Eu vou tentar pegar o link lá e colocar aqui no chat, para ficar mais fácil. Pessoal, me dá um minutinho. Tem uma pergunta: como consigo alcançar a estabilidade financeira somente guardando a minha economia anual? Consegue. O importante é ter economia. Sem economia, você não vai ter independência, né? Aquilo que a gente falou. Não importa se você poupa mensalmente, semestralmente ou anualmente. Se você tem... O importante é você fazer seu planejamento e falar assim, eu acredito que esse ano eu vou ganhar R$ 100.000. Né? Então, se a gente usar aquela regrinha dos 50, 30, 20, 50% para os gastos essenciais, 30% para os hobbies, para o lazer e 20% para a poupança, se a gente conseguir fazer isso aí, está excelente. Não importa se é mensal, bimestral, trimestral, semestral. O importante é a gente começar e a gente colocar isso em prática. Esse é o ponto principal. Se é anual, ok, tem gente que às vezes recebe, eu sei de casos de clubes no mundo que pagam de 6 em 6 meses. O cara paga em julho e paga em dezembro. Então, poxa, se ele já fez o planejamento dele... Aí, se a pessoa tem um planejamento anual, é muito mais importante ainda ele ter um planejamento. Né? Porque imagina, você recebe uma bolada, aí em 3 meses você torrou todo o seu dinheiro. Né? Então, se você faz mensal, é óbvio, fica mais fácil. Mas se for anual, se você conseguir ser disciplinado e seguir à risca tudo aquilo, perfeito. O importante é você planejar e seguir com o seu planejamento. Legal. Outra pergunta de planejamento. O planejamento pode ser reavaliado caso os ganhos mensais aumentarem ou diminuírem? O planejamento, ele não é escrito sobre pedra. Como a gente colocou lá no comecinho, a gente revisa esse planejamento normalmente aqui no escritório a cada ano, ou, no caso necessário, se no mês seguinte houve uma queda tremenda na receita do cliente, do atleta, a gente vai reavaliar. Né? É importantíssimo, sim, e a gente deve refazer esse planejamento periodicamente. Tá? Se aumenta o gasto ou se a receita aumenta, é muito importante a gente rever, né? E desenhar isso de uma maneira conjunta. Tá? A gente está aqui para isso, pessoal. Outra pergunta. As ações são muito caras? Qual o mínimo nós conseguimos hoje entrar na bolsa? Nossa, tem ações de R$ 2, né? Tem ações aí, tem centavos. A Oi, por exemplo, tem centavos. Só que eu não indico essas muito baratas. Mas, bom, eu não indico nada, na verdade. Segundo os analistas, que essas ações muito baratas, às vezes, é um pouco arriscado a gente entrar nelas. Mas tem ações de 2, 5, 10, 15, tem várias ações hoje bastante baratas, tá? É seguro investir em imóvel? Ainda é seguro investir em imóvel? O imóvel, o brasileiro tem paixão por tijolo, né? O brasileiro adora imóvel, porque a gente tem, como a gente viveu períodos de inflação muito elevados, a gente considera, pelo menos meus pais, meus avós, que o imóvel era o melhor investimento.
Mas isso é uma questão de gosto. Tem gente que gosta do tijolo em si e tem gente que prefere investir em fundo imobiliário, por exemplo, que você também tem ali uma receita mensal, né? Todo o fundo imobiliário é um tipo de investimento que é como se você estivesse comprando uma ação. Você está comprando um pedacinho de um imóvel. E você todo mês tem tem ali a receita, tem ali como se fosse um aluguel que você recebe, né? Mas isso é muito relativo. Hoje a gente está vivendo um momento bastante, acredito que bastante caro, né? Os imóveis hoje eles subiram muito de preço, tá bem elevado. Isso foi muito por conta da pandemia, que as pessoas ficaram trancadas, né, no apartamento. Falaram, poxa, eu preciso de um apartamento maior. Ah, não quero apartamento, quero casa. Então, teve um movimento muito grande durante a pandemia e isso fez com que houvesse um aumento na demanda e os preços subissem. Mas o imóvel é muito questão de gosto, né? Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, eu tenho meu apartamento próprio, mas todo dia eu durmo e falo, poxa, eu estou deitado em cima de X reais. Estou louco para vender isso aqui e colocar ou em fundo imobiliário ou em outra classe de ativo, mas a minha esposa não deixa de jeito nenhum. Então, para não ter briga em casa, eu vou continuar dormindo em cima de X reais. Agora, sobre orçamento, esse controle, você sugeriu 3 apps. Sim, E a pergunta é se esse controle pode ser feito no papel ao invés de um aplicativo. perfeitamente. Foi como eu comentei. Não importa se é um papel de pão, se é uma caderneta, se é uma planilha Excel, se é um aplicativo. O importante é saber quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é o mais importante de tudo. E saber se realmente está sobrando dinheiro ou não. E não importa se é R$ 800 que você ganha ou se é 500 mil. Não importa. O importante é você ter esse controle e começar quanto antes. Esse que é o importante. E gastar menos do que você ganha, né? Tem uma pergunta aqui que ela fala um pouco sobre aquisição de imóvel versus morar em uma casa própria financiada, ou aluguel, o que vale mais a pena? Isso é caso a caso, né? A gente tem que primeiro saber a taxa do financiamento, a gente tem que saber o valor do aluguel. Tem gente, eu conheço casos, né? Tive clientes que venderam as casas, fizeram investimentos com o valor da casa e com os investimentos estavam pagando aluguel. Não é assim, é aquilo que eu estava comentando agora há pouco. É de gosto, né? Tem gente que gosta de ter o imóvel, gosta de ter a propriedade e tem gente que prefere ter o capital. Falando em financiamento, a gente ajuda a fazer essa conta, tá? Se o cara quer ter uma casa, se ele tem o dinheiro, metade para dar de entrada, metade vai financiar, a gente pode ajudar vocês a fazer essa conta, tá bom? E sobre desejos, eles podem ser mais simples? Desejo é desejo. Eu adoro a casquinha do McDonald's, que custa R$ 2. O desejo é desejo. Você tem que seguir o seu desejo, o seu pensamento, né? Gosto, cada um tem o seu. Então, não importa. Eu também eu gosto de casquinha de R$ 2, mas eu também gosto de viajar. Eu gosto de vinho também. Então, assim, desejo é desejo, não importa qual seja. E entrou um assunto aqui interessante sobre Bitcoin. E, Minha primeira ação foi em Bitcoin. Será que foi um dinheiro gasto à toa? bom, confesso que criptomoedas não é meu forte. Eu não entendo muito de criptomoeda. A única coisa que eu posso falar trata-se de um investimento muito volátil. Dependendo da criptomoeda, a gente não sabe o lastro que tem, a gente não sabe qual garantia tem. Porém, existem possibilidades para se investir em criptomoedas. Eu não sou um expert em criptomoedas, mas eu conheço pessoas e a gente tem acesso hoje a várias casas de análise que sim fazem lá suas recomendações. Tá? Mas criptomoeda é um outro tipo de investimento, mas é aquilo que eu falei, é muito volátil e ele
Hoje, eu acho que o Bitcoin está, não sei se está 19 ou 20 mil dólares cada Bitcoin, não sei quanto é que está, mas chegou a valer 40, né? Aproveitando, ao se tratar de um ativo muito volátil, né? Como é ele varia muito rapidamente de preço, isso entra naquela classe lá de renda variável para os desejos e objetivos de longuíssimo prazo, tá? Porque a gente não sabe quando que ele vai subir, ou quando que ele vai cair, e se a gente precisar desse dinheiro a qualquer momento, a gente pode correr o risco de ter que sair no momento o pior possível, né? Lá na baixa. Aí você acaba perdendo dinheiro, realizando prejuízo, né? Que a gente fala. E para fechar, você pode explicar melhor a questão do Bob e da Beth? Por que a Beth finalizou com mais recurso do que Bob? Porque ela começou a investir mais cedo. Aí a gente tem que pegar a matemática, a calculadora financeira para mostrar. O que acontece? Vocês com certeza já ouviram aquela expressão de juro sobre juro, né? A Beth, ela conseguiu ter mais dinheiro porque ela começou 15 anos antes que o Bob. Então, esses 15 anos, colocando aqueles R$2.000, esses R$2.000 foram se transformando. 2.000 foi para 2.200, 2.200 foi para 2.420, ele foi, porque a curva ela é exponencial, é matemático isso. Por isso que a gente sempre fala, quanto antes a gente começar, melhor. Por isso que a Beth teve mais dinheiro. Ela começou a poupar 15 anos antes do que o Bob. Respondi? Acho que respondeu todas as perguntas. Tá joia. Só isso. Só para falar que agora eu coloquei lá, consegui colocar no chat o link para o nosso podcast, tá bom? Obrigado, Gui. Legal, então, Robson, Rodrigo, Vanessa, como a gente estava dizendo aqui, primeiro, parabenizar, Robson, foi produtivíssimo para mim, mesmo já há algum tempo me interessando um pouco mais sobre mercado financeiro, finança, planejamento, e eu entendi e comecei a fazer meu planejamento no papel mesmo. E quando eu comecei a fazer meu planejamento no papel, hoje eu faço uma planilha Excel, me abriu a visão. Então, parabéns, a gente agradece muito, o sindicato agradece a disposição de vocês. Saber, inclusive, que a gente tem uma relação emocional e afetiva com o dinheiro, né? Essa questão do tabu que a gente falava antes, que nesse país aqui, infelizmente, muitos dos nossos pais diziam que dinheiro era sujo, né? Que dinheiro era sujo, a minha mãe dizia, por exemplo, dinheiro era sujo com relação à bactéria. Só que a figura que entrava para mim é que ganhar dinheiro era sujo. Olha que louco isso. Né? Tá lá, né? Como a gente tem uma base cultural no catolicismo, a gente tem uma figura lá que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, a gente tem um monte de coisa, um monte de crença, que além de todo o planejamento, a gente tem que se atentar para ir quebrando internamente para poder lidar com tranquilidade com as nossas finanças. E é isso, você foi sensacional quando você traz essa questão que não importa quanto a gente ganhe, importa quanto a gente gasta, né? Isso é fundamental, que a gente pode planejar ganhando R$800, ganhando R$100.000, enfim. Essas variações são importantes. Eu acho que, ainda mais especificamente na nossa categoria, onde há uma variação salarial muito grande, há fontes e fontes de recursos financeiros. Enfim, foi sensacional. Lembrando, então, que o Robson, o Rodrigo, a Vanessa estão à disposição de quem fez aí a inscrição, pode procurá-los. Nós temos muitas outras coisas para falar, né? Robson, Rodrigo, Vanessa, no setor, e a gente vai, à medida do interesse do nosso pessoal. Hoje, nós tivemos aí um pico de 43, se eu não estou enganado, né? De 100 inscrições, então,
tivemos um público bem razoável, a gente agradece a participação de todo mundo, e é isso, é a participação que faz com que a gente se motive a buscar mais qualidade, como você trouxeram aqui, para a gente servir a nossa categoria. Então, de minha parte, eu fico muito feliz, agradecido demais à Égide, agradecido demais à Anaíli, que fez toda essa coordenação, toda a nossa diretoria, todo mundo que entrou, os atletas, ex-atletas, as famílias dos atletas, porque nosso objetivo aqui é esse mesmo, melhorar a vida profissional dos atletas e melhorar a vida das famílias dos atletas e até de quem não é atleta. Então, foi um grande prazer, uma honra tê-los aqui e a gente sabe que é só a primeira. Só a primeira, presidente. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. O Rodrigo, ele é especialista em tributário. A gente sabe que o atleta ele tem inclusive o sindicato fez um trabalho perfeito lá com aquela cartilha. Eu acho que a gente tem vários assuntos para tratar. Tem vários atletas que vão trabalhar fora, né? Que são contratados por clubes de fora. A gente também tem a gente pode auxiliar e pode assessorar também nesse sentido, né, na internacionalização do atleta, a relação de câmbio, fazer saída definitiva do Brasil. Tem muito atleta que sai e não sabe como se comportar, porque ele realmente não sabe mesmo, não é nem de má fé, não, porque ele desconhece. Então, tem vários assuntos que a gente quer trazer aqui para vocês e a gente se coloca à disposição para ajudar e para fazer esse trabalho aí a várias mãos para que o atleta realmente ele desempenhe o máximo que ele pode desempenhar. Ótimo. Próximo encontro, né, presidente? Nós vamos falar daquele mal que o pessoal não gosta muito, que é o leão, né? Nós vamos falar do leão. Vamos falar do leão aqui no Brasil, vamos falar do leão lá fora. Nós vamos combinar esse próximo encontro, né, Anaíli, para a gente falar sobre esse bicho. Imposto é importante. Muitos atletas, e a gente tem um pouco de experiência, né? A gente vai aprendendo. Muitos atletas, às vezes, numa transferência internacional, eles não sabem, eles fazem lá um contrato para ganhar, sei lá, $10 mil, e não sabem que, se eles não fizerem a operação correta, o imposto que vai ser descontado lá, eles não conseguem reaproveitar aqui. Então, enfim, tem bastante coisa para a gente falar. Esse é o mundo, a gente precisa, ainda mais com a celeridade até na hora, né, presidente? Na hora de trazer o dinheiro para cá, ajudar quem ficou aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Isso é um problema. Muitas vezes a gente conversou isso no podcast lá com o Gui. O cara escolhe um contrato na China ou nos Estados Unidos e acaba ganhando o valor que parecia ser maior, acaba sendo menor. Então, nós vamos trazer esse tema aí no nosso próximo encontro. Legal. Certo? Nós temos que agradecer. Assim, a gente vai... Tem muita coisa para a gente falar. Lembrando que essa apresentação foi gravada, a gente também vai disponibilizar, vai ficar no ar para todo mundo. E é isso, a alegria de saber que o aprendizado não acaba nunca. Jamais. A gente vai aprender. E muito feliz que vocês vieram ensinar a gente aqui. Tá bom? Se a gente conseguir fazer um presencial, mais legal, presidente, porque eu sou muito chato falando aqui. Viu? Presencial, prometo que eu sou mais legal, viu? Não sou tão maçante assim, não. Agora a gente vai passar depois conversar com a Anaíli, que me veio agora, vai passar para todo mundo que participou aí uma avaliação e novos requerimentos. E aí é legal, a gente vai formatando com todo mundo que tem interesse. Isso que é bacana. Tá aí. Tá bom? Presidente, muito obrigado. Van, brigadão, viu? Muito obrigado. Anaíli, Gui, estamos aqui à disposição. Todo mundo que entrou, foi um prazerzão. E, de novo, agradecimento de coração aqui para vocês todos, tá bom? Nós que agradecemos. Sucesso para todos.